Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero já pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, por favor. Evangelho de João, capítulo 14. Essa semana a gente tem uma data especial. Nós celebramos então os 507 anos de Reforma Protestante. E às vésperas de celebrar o dia da Reforma Protestante, sendo a nossa igreja, a nossa denominação, conhecida por carregar com tanto zelo as marcas da Reforma Protestante, eu gostaria de lembrar, assim como o boletim nos traz na pastoral dessa semana, que o que aconteceu nos trazem aí 5 pilares teológicos que foram definidos naquele tempo para diferenciar os cristãos católicos dos cristãos reformados. Como o pastor bem disse, isso foi definido depois, não é? Vieram as 97 teses de Martinho Lutero, depois outras 95, e aí tudo aconteceu. Então, tudo era baseado nos artigos que foram levantados e posteriormente organizados como sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria, palavras em latim que significam aí somente a Escritura. Nós cremos que ela é a nossa regra de fé e prática, de conduta. Somente Cristo é o responsável unicamente pela nossa salvação. Não há nada que nós podemos fazer para sermos salvos se não crermos no Senhor por conta da sua graça. Somente a graça de Deus, como diz Efésios capítulo 2, é por ela que nós somos salvos, e é por intermédio dessa fé em Jesus Cristo, sola fide. A fé em Jesus Cristo precisa nos nortear. Portanto, nós só podemos dar glória a este Senhor, somente a Ele, por tudo que Ele mesmo providenciou para nós. E então, queridos, a centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. Martinho Lutero disse que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. E isso significa que quem Ele é e o que Ele fez em sua morte e ressurreição são o conteúdo fundamental da Escritura Sagrada. Outro reformador suíço, Ulrico Zwinglio, disse que Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem Ele o corpo está morto. Não faz sentido viver a fé cristã contrariando as diretrizes do próprio Cristo. É isso que Zwinglio nos ensina. A teologia reformada, ela vai afirmar que a Escritura e sua doutrina sobre a graça, a fé, enfatizam que essa salvação só acontece então por meio de Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador, como o texto de Lucas no livro de Atos, texto de Lucas no livro de Atos, capítulo 4, vai nos dizer. Outro teólogo nos escreveu, Waterfield escreveu que o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesma, mas repousa no Salvador, que é todo-poderoso. Meus irmãos, naquele tempo a igreja já tinha perdido todo o foco e substituído Jesus Cristo por tantos outros milagreiros. Vimos que um dos estopins foi o fato de divulgarem que a salvação, ela acontecia não por meio da fé, mas através dos recursos financeiros. Aconteceu que o Papa Leão X estava muito engajado em construir a Basílica de São Pedro e começou a vender então documentos que davam o perdão das almas para aquelas pessoas que pudessem contribuir. Imagina o desespero das pessoas sem ter acesso às escrituras sagradas, já que ela era escrita em latim e lida no culto público, na missa, naquele tempo, de frente então, de costas para o público e de frente então para a cruz. Ninguém entendia e ficavam então à mercê do que era definido a partir então dos seus líderes. Imagina o desespero das pessoas ao saber que os seus parentes estavam em um local, aguardando então se iriam para a vida eterna, para a salvação eterna ou para a morte eterna. E aí vem alguém e traz uma solução: olha só, você pode ajudar. Então essa pessoa, você contribui, nós damos aqui um documento que garante
que assim que a moeda tilintar no fundo do cofre, então a alma vai diretamente então para os céus. E então estes reformadores, eles entenderam que deviam fazer algo a respeito disso. Esse foi um dos estopins que nos conduziu à Reforma Protestante no dia 31 de outubro de 1517. Queridos, conhecer a Cristo e entender que Cristo é suficiente para nos dar a salvação é imprescindível na fé cristã. Imprescindível em uma igreja reformada. E em um dos dias mais difíceis de Jesus, ele lidou com uma série de questões complicadas e o ensino pela falta de conhecimento dos discípulos foi uma dessas questões. Por isso, então, quero convidar você a acompanhar a leitura do texto que eu pedi para você abrir em João, capítulo 14, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, palavras de Cristo aqui. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém, até aí. Vamos orar mais uma vez, queridos? Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado porque ela é viva, eficaz, atual aos nossos dias e transformadora. Pedimos ao Senhor que continue a nos transformar através da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito continue a nos santificar, a nos edificar, para que sejamos melhores para o Senhor, melhores uns para os outros. Em nome de Jesus. Amém. Então, através do texto lido, meus irmãos, e pensando em tudo isso que falamos a respeito do que houve há 507 anos atrás, eu queria meditar com vocês em algumas convicções que o cristão reformado precisa ter a respeito de Jesus Cristo. E a primeira delas é que Jesus é o único acesso ao Pai, não há outro. Não é Jesus e mais alguma coisa. Nós vemos aí que no início do texto Jesus falava sobre as coisas que iam acontecer. Ele vai tranquilizando, consolando, confortando o coração dos seus discípulos e os preparando para o que havia de acontecer muito em breve. E aí no meio do caminho Jesus é indagado e apresenta uma resposta para a questão, trazendo um ensino profundo a respeito da sua própria identidade. Jesus deixou claro para aqueles discípulos que Ele era o acesso para a salvação eterna. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, perceba, vem, não vai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso que Jesus deixa claro aos discípulos naquele momento. E no meio
de toda aquela confusão e distorção teológica que estava acontecendo no período da Reforma, até antes disso, né? Os primeiros reformadores, eles apareceram aí por volta de 400 a 500 anos antes do estopim da Reforma Protestante, e foram levados para a fogueira e foram mortos vivos. E estes então redescobriram que o centro de todas as coisas é o Senhor Jesus Cristo, como a palavra de Deus vai nos dizer em Colossenses capítulo 1. Ele é a plenitude de todas as coisas. Não é Jesus e o Papa, não é Jesus e o pastor, não é Jesus e o guia. Jesus, ele é o modelo, é a meta. Jesus é o fundamento, é o início, é o fim. Nós devemos olhar para Ele e para Ele somente, como o texto de Hebreus capítulo 12 vai nos dizer. Ele não é apenas um profeta, um espírito evoluído, um grande pensador, como dizem por aí hoje em dia, não é? Um grande pensador, um filósofo incrível, que conseguiu persuadir um número de pessoas e marcar ali as suas convicções até hoje. Não é isso. É muito mais do que isso. Ele não é apenas um filho de José e Maria, ele é Deus. Deus na pessoa do Filho, enviado pelo Pai, para que você e eu tivéssemos a oportunidade de ter vida e vida abundante. Este é Jesus Cristo. A nossa salvação só depende de Jesus e do seu sacrifício salvífico. Só Jesus tem poder para salvar o pecador da separação eterna de Deus. Outra convicção que o cristão reformado precisa ter é que Jesus se faz conhecido a nós. E do verso 7 em diante, ele indaga os discípulos nesse sentido. Ele se depara com algumas interrogações indevidas durante o discurso que ele estava dando, sobre o conforto, o consolo e o preparo, sobre as coisas que haveriam de acontecer em breve. Mas ele percebe e é interrompido ali por eles por conta dessa falta de conhecimento. Agora, como falta de conhecimento, se aqueles homens caminhavam com Jesus há pelo menos 3 anos? Eles não se encontravam esporadicamente com Jesus. Eles caminhavam com Jesus. E com caminhar com Jesus, eu quero dizer que eles viajavam juntos. Eles comiam juntos. Eles dormiam no mesmo local. Por vezes. Como não conheciam então Cristo? E como nós às vezes nascemos num berço cristão, e a gente às vezes também se depara com essa falta de conhecimento nosso para com o nosso Senhor. Por que isso acontece? Meus irmãos, isso acontece por conta do que também a Escritura nos diz. Ela nos diz que o coração do homem é enganoso. E por vezes nós ficamos tão focados e tão cegos pelos nossos próprios conceitos que não enxergamos o Deus a quem dizemos que nós servimos. Isso acontece conosco, infelizmente, vez por outra. Estamos tão cegos que não enxergamos que estamos distorcendo as Escrituras, que estamos indo contra uma diretriz dada pelo nosso Senhor. Muitos judeus esperavam então um grande líder político que os fosse libertar do Império Romano e os conduzir à dominação imperial. Por isso não creem em Jesus, porque os seus conceitos dizem que o libertador, o Messias prometido, deveria os libertar de César. Quando na verdade a intenção de Deus era muito maior. Os planos de Deus eram muito maiores, como diz Isaías capítulo 55. A intenção de Deus era nos dar vida e vida eterna. Era nos dar o perdão dos nossos pecados. Muito melhor e maior do que qualquer invasão imperial, do que qualquer domínio. Porque impérios vêm e vão, são destruídos. O texto do salmista no capítulo 46 vai dizer que o Senhor põe o termo à guerra, não é? É Ele quem diz, é Ele quem define essas coisas. Agora, o Senhor, Ele pensa além. No seu livro já escrito e pré-determinado, Ele escreveu os capítulos dessa forma, a fim de que pudéssemos entender o tempo e a medida para todas as coisas, e nos envia então o Salvador das nossas almas. Talvez a vinda de muitos à igreja é por acreditar
baseado no mundo atual que a gente vive, baseado no pós-modernismo, de que Deus vai dar a solução para as nossas vidas a partir do momento que a gente adentra aquela linda porta de vidro que nós colocamos ali atrás. Talvez as pessoas acreditem que, vindo à igreja, elas vão conseguir uma bênção específica na área financeira, ou que Deus vai as curar fisicamente, emocionalmente, a partir sempre dos seus próprios conceitos. O boletim nos traz a informação de que 2 irmãos foram curados essa semana, porque eles foram criados para a eternidade, e o Senhor os chamou para a eternidade esta semana. Não se engane, eles foram curados plenamente e desfrutam da glória do Senhor. É nisso que cremos, meus irmãos. É isso que as Escrituras nos ensinam. Pastor Russell Shedd disse que sem a fé em Cristo, o homem não pode conhecer o verdadeiro Deus. Por isso se faz nula toda a promessa que não é baseada em Cristo. Seja ela caminhar até a baía de joelhos, ou cumprir qualquer outra coisa. Se isso não for baseado em Cristo, se não for para adorar o Senhor e glorificá-lo, é tudo vão, passa. Deus quer de nós, meus irmãos, relacionamento. Você sabe que Deus, quando nos criou no início de todas as coisas, Ele compartilhou conosco alguns dos seus próprios atributos. Quando Ele cria o homem, Ele sopra em nós o fôlego da vida, ali parte do Senhor vem para nós. E é por isso que o texto nos diz que Ele nos cria a sua imagem e a sua semelhança. Alguns desses atributos que são do Senhor, Ele compartilha conosco. Somos criativos, não somos? Somos muito criativos. Para o bem e para o mal, infelizmente também. Porque o nosso Deus é um Deus criativo. Criador de todas as coisas. Já assistiu a algum programa desses de natureza? Vez por outra eu coloco lá para assistir o fundo do mar e tudo mais. Puxa vida, que criatividade que Deus tem, não é? Animais tão lindos e diferentes, e muito diferentes do nosso próprio estilo de vida. O Senhor os criou para que num plano macro eles o adorem e o glorifiquem. Agora, alguns atributos Ele não compartilha conosco, né? Não somos onipresentes, onipotentes, oniscientes. Agora, se então o Senhor compartilha alguns dos seus atributos conosco, e Ele nos faz seres relacionais, pessoas que se conectam, que conversam, que falam e ouvem, então nós entendemos que o nosso Senhor é assim. E por que Ele nos criaria dessa maneira, se não fosse para que agíssemos dessa forma com Ele? O Senhor é relacional e quer relacionamento íntimo, real e verdadeiro conosco. É o relacionamento com Ele que deve dar o tom para que a gente viva a nossa vida cristã, meus irmãos. Precisamos falar com o Senhor. Jesus Cristo nos salvou, nos ama e fala conosco através da sua palavra. É por isso que Jesus, então, depois de caminhar tanto tempo, Ele olha para Filipe e diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Como isso, Filipe? Você não prestou atenção? Você não andou alerta comigo o tempo todo? E essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa manhã. Caminhamos com Jesus, mas estamos alertas, temos um relacionamento real, íntimo, verdadeiro e santo com Ele? Será que falamos com Ele todos os dias? Será que nutrimos esse relacionamento? Porque sim, para nutrir um relacionamento no nosso plano, nós precisamos investir, não é? Investir tempo, dedicação, não é assim? Quantos de nós tivemos amigos tão queridos e próximos, mas os caminhos da vida nos conduziram de maneiras diferentes, e aí a falta de contato foi ficando um pouco maior, e talvez hoje você nem tenha notícias dessas pessoas. Porque não foi possível nutrir um relacionamento. Ontem recebi a visita do meu melhor amigo, o presbítero Josué, que mora lá em São Paulo. E há alguns bons meses não nos víamos.
quase um ano. E ele foi visitar e conhecer o meu filhinho, o Dom. E passou um tempo lá conosco. E é difícil, estávamos já organizando as agendas, porque ele aniversaria no final do ano agora. E aí, você vai fazer alguma coisa? Não vai? Vai ter um almoço, pelo menos para eu ir lá? Não vai ter e tal. E a gente olhando nas agendas ontem à tarde, já se organizando. Por quê? Porque é preciso nutrir relacionamento. É preciso nutrir. Há uma série de coisas que aconteceu na minha vida que o Josué ainda não sabe, o meu melhor amigo. Porque não tivemos tempo. Nosso amor e carinho continuam o mesmo pelas nossas famílias. Mas ainda não tivemos tempo. Por quê? Porque não foi possível. Precisamos nutrir relacionamento. E é isso que Deus quer de você, querido. Quer que você nutra um relacionamento com Ele. Que você fale com Ele todos os dias. Que se dedique em oração, em leitura bíblica. Por fim, amados. Por fim, caminhando aqui já para o final. Uma outra convicção que um cristão reformado deve ter a respeito de Jesus Cristo é que Jesus é Deus. Ele não é um profeta, um mensageiro enviado, não é alguém iluminado de maneira diferente, mas Ele é o Senhor, e é isso que o final do texto está nos dizendo. Verso 12 diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também obras, as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, aquele que estava desde o princípio, como diz o verso 1 do capítulo 1 deste mesmo Evangelho, agora de fato afirma a sua divindade. Em outras partes das Escrituras, Jesus curava as pessoas e dizia: olha, ainda não conte a ninguém, porque não era o tempo dele se revelar. No Evangelho de João, você vai ver ele se revelando o tempo inteiro. E aqui, então, ele afirma a sua divindade, mencionando o que haveria de acontecer lá no início do texto, ensinando sobre a sua própria identidade e, por fim, mencionando as suas ações poderosas através das nossas vidas, no final do texto. Querido, o crente unido com Cristo tem o privilégio de orar com a autoridade de Cristo, sabendo que poderá realizar as mesmas obras ou maiores do que a do Senhor. Ele quem diz, não eu. Tudo baseado na sua fé e na intenção do seu coração, que precisa casar com as intenções do Senhor. E como você vai saber a vontade do Senhor para a sua vida e orar nesse sentido? O conhecendo. É assim. Mas o crente que foi unido com Cristo tem seu coração moldado através desse relacionamento. Com a vida de oração, então, o crente vai entendendo a necessidade de eliminar toda a petição egoísta que não tem ligação com a vontade de Cristo, pelo coração estar voltado para Deus. Precisamos estar o tempo inteiro ligados no Senhor. Chega o período da Páscoa, já falamos isso em outra ocasião. Fica muito latente em nós, né, a fé cristã, porque a gente vê imagens de filmes, tal, de Jesus sendo crucificado. Costumo dizer que nós precisamos lembrar todos os dias da crucificação. Isso vai nos ajudar a pecar menos contra o Senhor. Todos os dias. Por fim, o crente unido com Cristo manifesta o amor pelo seu Senhor através da obediência. Olha o verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus afirma aqui a sua divindade, mencionando que devemos obedecer os seus mandamentos. E fazendo então, falando dessa forma, uma analogia à lei mosaica, que era conhecida por todos, que foi entregue por Deus no Êxodo, lá para Moisés, lembram? Das tábuas da lei, dos 10 mandamentos. Mais do que ensinamentos e lições, mais do que reflexões motivacionais, as palavras de Jesus são mandamentos para as nossas vidas. Ninguém diz, olha, se você me ama, então cumpra os meus mandamentos. Ninguém fala dessa maneira.
Mas Deus fala, porque Ele queria deixar claro ali quem Ele era. Ele não disse apenas obedecer, de uma maneira simplória. Aqui a palavra nos remete de fato à lei mosaica. Se entendemos que Jesus é o único acesso ao Pai, se entendemos que Ele se revela a nós pela Sua palavra, porque quer um relacionamento conosco, então devemos amá-lo, meus irmãos. Devemos amar este Senhor que nos amou primeiro e que nos amou tanto. Amamos ao Senhor quando obedecemos os seus mandamentos. Obedecemos os seus mandamentos quando temos contato com Ele. Solos Cristos é de total importância na nossa vida e no nosso discurso. Grandes reformadores como Lutero e John Knox dedicaram suas vidas tentando esclarecer à humanidade que só Jesus tem poder para salvar as nossas vidas através do seu sacrifício salvífico na cruz do Calvário. Por isso, eu gostaria de finalizar com algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Afine bem sua doutrina. Essa é a primeira aplicação prática para a sua vida. Não há nada em você que te conceda a vida eterna. Lembre-se sempre que apenas Jesus é a ponte que nos conduz ao Pai. Mas eu sou um ótimo cidadão, eu sou um excelente funcionário. Glória a Deus por isso. Mas no que diz respeito à salvação, isso não tem valor algum. Porque para pagar o preço pelos nossos pecados, então alguém puro precisaria ser sacrificado segundo as diretrizes do sacrifício expiatório. E Ele foi o único. Para conhecer a Cristo, é preciso caminhar atento com Ele. E a gente faz isso através da leitura bíblica e oração. De novo, pastor, de novo. E para sempre. E até eu ir para a glória, eu vou falar e bater nesta mesma tecla com você, neste mesmo tonzinho. É através da leitura bíblica e oração, e nós não temos outra maneira de nos conectarmos de maneira aprofundada com o Senhor, se não for assim. Por fim, entregue sua vida para aquele que se entregou em obediência ao Pai por amor a você. Ame ao Senhor, obedecendo os seus mandamentos. E que Deus abençoe muito a sua vida. E que Deus abençoe muito a sua família e te conduza para o louvor da glória dEle em nome de Jesus.